Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 20, versículo 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, é uma alegria muito especial estarmos na condição de estarmos aqui, novamente num espaço, aqui bem preparado, espaço aberto, espaço seguro para a situação em que nos encontramos hoje, não é? Mas com a alegria de termos um encontro muito especial com Jesus, não só na palavra, mas também na Eucaristia. A reflexão, ela vai por esta linha. Na verdade, o que chama a atenção nesta leitura do Evangelho, né, geralmente, comumente, como muitos se identificam, não é? O que mais chama a atenção nessa leitura do Evangelho, dessa passagem do Evangelho, é exatamente Tomé. Pode ver que o povo sempre lembra de Tomé em determinadas situações, não é isso? Até para pôr crítica em alguém, lembra-se de Tomé e a sua atitude, não é isso? Então, foco não é Tomé, o foco é Jesus. Mas Tomé é muito lembrado aqui, nessa leitura. Mas não é isto que deve chamar a atenção. Hoje é o dia de quê? Dia da misericórdia. Hoje é o dia da misericórdia. A misericórdia que é personificada na pessoa de Jesus. Jesus é misericórdia. Jesus é o misericordioso. Deus é misericordioso. Jesus, sendo Deus, ele é a misericórdia. Então, a misericórdia aqui desarma
a incredulidade de Tomé. Está bem claro nesse evangelho. É a misericórdia, pessoa de Jesus, que desarma a incredulidade de Tomé. Isto acontece por quê? Porque o túmulo está vazio. Domingo passado, domingo de Páscoa, hoje o segundo domingo. O túmulo está vazio por quê? Porque Jesus ressuscitou. Esta é a mensagem. Jesus ressuscitou. Mas não é só o túmulo que está vazio. Tomé também está vazio. Vazio de fé. Quantos e tantos Tomés por aí? Vazio. Certo? E acontece porque, como vemos aqui na leitura, uma semana antes, ele se colocou, Jesus, no meio dos discípulos e diz: a paz, transmite a paz. Uma semana antes. É um detalhe muito importante. No versículo 19, não é? O final do versículo 19. Depois, lá no versículo 26, uma semana depois, Jesus aparece de novo e anuncia a paz. Agora, Tomé estava ali. Na primeira semana, Tomé não estava. A necessidade nossa, veja como Jesus se preocupa, tá? Bastava Jesus ter vindo ao cenáculo uma única vez. Mas o fez pela segunda vez, porque Tomé não estava. Tomé representa tantos e quantos, não é? Então, a segunda vez Tomé estava. E quando a gente pensa que Tomé vai receber aquele choque e dizer: nossa, que alegria, Jesus está aqui no nosso meio, que alegria, né? Não é isso que Tomé faz, não. Tomé lança um desafio para Jesus, não é? Tomé pode desafiar Jesus dizendo o quê? Só acredita se tocasse em suas mãos. Isso ele diz antes, né? Claro, mas é um desafio. E a misericórdia, mais uma vez, age. A misericórdia age mais uma vez mediante essa violência moral. A violência moral de Tomé por falta de crédito. Falta de fé. Para a gente notar mais uma vez como Jesus é misericordioso. Poderia ter agido humanamente como nós agimos humanamente. Quando alguém não acredita na gente. Mas a misericórdia atua diferente. Então Jesus, ele também desafia Tomé. Toma, Tomé, toca aqui nas minhas mãos. Toca. Toca nas minhas chagas. Não seja incrédulo, mas fiel. Mais fiel. Então, nós aprendemos a dizer como o apóstolo que está incrédulo, né? Nós aprendemos a viver assim também, nessa incredulidade. Não tem necessidade, não é preciso ver para acreditar. Não precisa ver para acreditar. Basta a gente lembrar aí o que diz no versículo 29, né, do mesmo evangelho: felizes de nós que hoje acreditamos sem ter visto pessoalmente o corpo de Jesus ressuscitado. Ora, compreendendo isso, nós vamos compreender também o motivo pelo qual Jesus institui a Eucaristia, antes de morrer e ressuscitar. Porque a Eucaristia é esta forma especial de Jesus estar conosco, nos dando a condição de tocar, nos dando a condição de se alimentar dele. A Eucaristia. E esta condição, a mesma condição com que Jesus, ele entra na sala, no cenáculo, sem precisar abrir as portas, 3 vezes isto é citado, quando a gente lê o texto completo, tá? Por 3 vezes o evangelista conta. E as portas estavam fechadas e Jesus entrou. Jesus entrou e as portas estavam fechadas. Esta condição que Jesus entra sem necessidade de abrir as portas é a mesma condição que faz com que Jesus esteja presente na Eucaristia. Não sejas incrédulo, mas fiel.
o mesmo convite de Jesus que ele faz a Tomé, ele faz a nós com relação à Eucaristia. Não seja incrédulo, mas fiel. Mais fiel. Esta condição de Jesus estar presente na Eucaristia é que é a nossa alegria. Então, o que nós vemos isso? Jesus prepara, se dá na Eucaristia antes de aparecer ressuscitado. Deus, ele faz o impossível para estar em nosso meio. A Eucaristia. Deus faz o impossível para estar em nosso meio. Tá? E aparecem pessoas querendo impedir de nós estarmos com Ele. Me vem, ou nos vem, aí agora um colegiado, não é? Um colegiado muito bem acostumado a ser chamado de Supremo, e se sente como tal, Supremo, dizer que a palavra de Deus, determinar que a fé não é essencial. Não é essencial. Será que isso é verdade? Como não é essencial? É essencial, sim. É essencial, sim. E deve-se ter um cuidado muito grande com relação a isso. Haja vista que a paz e a liberdade se dá desta forma. É só a gente inteligentemente percorrer a história e lembrar como que perigoso mexer com religião. É um risco enorme, tá? É um risco enorme. A pessoa que faz isso tem que pensar bem direitinho, percorrendo a história, o que a Índia é hoje, não é? A Índia, decolonizada pelos ingleses, hoje é um país livre, abençoado, onde nós encontramos mais expressão religiosa no mundo. Na Índia, tá? E a Índia, quando começaram a mexer na religião, aí então a religião reagiu com a paz. Esta paz, sem violência, que Jesus comunica aqui no Evangelho. Coordenada por Mahatma Gandhi. Quem já viu falar sobre isso? Ele é o grande responsável pela independência da Índia, porque resolveu reagir religiosamente. Nós vamos simplesmente ser agentes de paz. Vamos agir na paz. Então, o império, ou o reinado inglês não aguentou. Tantas coisas que aconteceram e o povo se manteve ali fiel à fé e à paz que consegue a libertação, né? Deixou de ser colonizado por conta disso, né? E a religião também, e aqui nós entramos num fato em que um determinado personagem, né, bastante crítico, de certa forma, diz assim: a religião é o ópio do povo. Quem diz isso? Quem é que lembra? Isso, Marx diz isso, né? De certa forma, ele tem razão. Mas se aplique-se este princípio também para... Ok, se a religião é a maneira de controlar o povo, bem-vinda, então. É por isso que o mundo vive em paz, por causa da religião. Controla-se o povo, não no sentido como nós entendemos de verdade, não no sentido da pancada, do controle nesse sentido, não é? Mas a religião, ela orienta para o bem, orienta para a paz. Daí, realmente tem um determinado sentido o que Marx diz, né? Se a gente olha por outro lado e age por esse lado positivo, sim, tá? Na verdade, a religião é má e é ruim no sentido de ópio, quando se usa a religião para o mal, não é? Para promover guerra, para promover discriminação, todos os sentidos, não é? Para mirar, focar essencialmente só o que é material, só o dinheiro, só riqueza. Aí sim, a religião
É ruim, muito ruim. Mas isso não é o normal. O comum e o natural, a religião é muito bem-vinda, porque é a partir dela que a gente controla o povo no sentido bom, passando para o povo que, vamos viver a paz, vamos viver unidos e assim por diante. Aliás, a mensagem de Jesus é a mensagem de paz. A paz esteja convosco. Este é o objetivo da religião. E é por este caminho, o caminho da paz, o caminho da unidade, é que se conquista não só o bem para si, mas também a salvação. É a mensagem da segunda leitura, não é? A segunda leitura está bem perfeita aí, não é? Diz o seguinte: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Religião. A nossa fé é a mensagem, é a verdade que vence o mundo, a vitória, né? Escreve João aí na sua primeira epístola, segunda leitura. E o vencedor do mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, da negação à afirmação, Tomé nos ensina que a fé, ela tem um caminho a ser percorrido, tá? A fé, ela é uma evolução. Ela cresce à medida que a gente adere a ela. Então, negar a fé é tumultuar tudo. É um mal para a sociedade, certo? É um mal para a sociedade. Um povo que não tem religião, que não tem fé e a vive como deve viver o bem, a paz, o amor, a justiça. Toda religião que se preza, prega isso e vive isso. Ora, meus queridos, a melhor forma da gente manter o povo, digamos aí, todo mundo quer que fique em casa? Ok. Como é que você quer tirar a religião? Se a religião é que controla a paz do povo, a paz na sua casa, a paz na sociedade. Você já pensou, e eu não estou estimulando para isso, se os líderes religiosos começassem a estimular o povo para a violência? Não vamos dizer que o povo controle a nossa vida religiosa de jeito nenhum. Vamos cair para cima. Você já pensou se os líderes religiosos começassem assim? Fizessem isso, o que não é aconselhável? O princípio da religião, o princípio da fé é a paz. Jesus anuncia a paz, certo? Portanto, aí, mais uma vez, é muito delicado mexer com a religião do povo, ou as religiões do povo. É muito delicado mexer com a fé. Aliás, é a última coisa com que a gente se apega, tá? Se nos querem tirar tudo, a liberdade e tantas outras coisas mais, não se pode tirar a fé, a religião, certo? De jeito nenhum. Afinal, realmente, ao pé da letra, né, não vai tirar nunca mesmo. A fé vem de dentro. Deus está no meio de nós, está dentro de nós, né? Aqui, como eu falei ainda há pouco, a questão da Eucaristia, esse modo especial de Jesus ficar conosco, não é? Jesus, ele não quer só simplesmente ficar conosco. Ele quer ser um de nós, e esta forma é a forma do alimento. Como o alimento se transforma em energia em nossa própria célula, quando a gente consome, e lá dentro do nosso corpo, de forma biológica e misteriosa, podemos dizer assim, é transformada em nós próprios. É assim que Jesus quer. Ele não quer só ficar conosco, ele quer ser um de nós. Daí também o sentido de nós sairmos daqui e levar esse Cristo que agora não só temos, mas somos, levar a paz para onde formos, para as casas, quando nós voltarmos agora, ou para a casa de vocês que estão aí, nos acompanhando nela, certo? Então é muito delicado isso. Esse Cristo ressuscitado está no meio de nós e devemos vivê-lo. E graças à religião, graças à fé, nós estamos suportando tudo, certo? Estamos suportando tudo, não é? Tirar isto é um risco muito grande. É bom pensarem nisso. É um risco terrível. Então vamos pedir a Deus que Ele realmente aumente a nossa fé, o que não depende só dele. Não é? Quem se afasta de Deus somos nós.
Não é Deus que se afasta de nós. Então vamos pedir a Deus essa graça, essa força, para que a nossa fé aumente, cresça cada vez mais. E isto só se acontece com a prática da mesma, tá? Com a prática da mesma. Então, não esqueça de, nesse tempo aí de ficar em casa, reunir-se com a sua família para rezar o terço, outra oração qualquer. A simples e especial leitura da palavra de Deus ajuda a manter a nossa fé, a nossa religião de pé, firme. Isto ninguém pode tirar. Louvado seja nosso Jesus Cristo.